Graça e paz, irmãos. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede, pelo privilégio que temos de podermos darmos um culto ao Senhor e pela alegria que temos de poder ministrar a sua palavra nessa manhã. Então eu quero convidar a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Jonas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante de teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença nessa manhã, para junto, Deus, ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva e que é eficaz, e que é mais cortando que espada de dois gumes, Senhor. Eu clamo a Ti nesse momento, ó Deus, para que o Senhor venha me dar graça, me capacitar e me ajudar a transmitir a Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem dessa manhã que eu quero compartilhar com vocês: Deus socorre os angustiados. Deus socorre os angustiados. Nós encerramos o capítulo 1 da última vez que eu preguei nesse texto de Jonas. Nós vimos que Jonas, após ouvir a voz de Deus para que fosse até Nínive e pregasse aos ninivitas, Jonas, ele não obedece à voz do Senhor. Ele dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para fugir do chamado do Senhor, e foi para Tarsis. Ele desce até Jope, ele compra a sua passagem, embarca naquele navio. Ele acreditava piamente que ele estava resolvendo o seu problema, tentando fugir da presença de Deus. No entanto, Jonas descobre que a sua desobediência a Deus trouxe grandes consequências, não somente para ele, mas também para todos aqueles que estavam na embarcação com ele. Como disse Palmer sobre a desobediência do homem, Palmer diz: é fato, nada pode estar em perfeita ordem quando está vivendo em rebeldia à vontade de Deus.
E Jonas, naquele momento, estava exatamente vivendo em rebeldia à vontade de Deus. Portanto, nada poderia estar em ordem, ou nada poderia dar certo para Jonas, uma vez que estava vivendo em desobediência ao Senhor. Surpreendentemente, após ser lançado ao mar, Jonas não morre. Se os marinheiros pensavam que jogando Jonas ao mar, ele iria morrer, isso não aconteceu. Deus tinha outro plano para Jonas. Deus iria conservar a sua vida de uma forma tão espetacular. Aliás, enquanto Deus tiver propósito na minha e na sua vida, nós não vamos partir desse mundo. Enquanto Deus tem propósito na sua vida e na minha vida, você e eu vamos permanecer vivos nessa terra. Só vamos partir daqui no dia que Deus permitir. Perceba o versículo 17. Do capítulo 1. Diz: Deus, o Senhor, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este estivesse 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Acho interessante pensar nessa expressão, deparou, do texto aí, deparou o Senhor um grande peixe, para nós vermos Deus preservando Jonas da morte, porque na língua hebraica, no original, a expressão deparou indica que aquele peixe foi criado por Deus naquele exato momento específico. A ideia é que Deus criou aquele peixe, naquele momento, naquele local, naquela hora, estabelecido um propósito por Deus para preservar a vida de Jonas. Pensar nisso é muito maravilhoso. O ponto aqui é, Deus controla Jonas, Deus controla a fúria do mar, Deus controla a embarcação, Deus controla os peixes, o peixe obedece à voz de Deus, e Deus preserva Jonas 3 dias e 3 noites no fundo do mar. E eu ouso dizer que esse peixe é a manifestação da graça de Deus para preservar a vida de Jonas. Deus é um Deus bom e um Deus maravilhoso. Vamos lá. Então, que lições nós podemos extrair dessa oração de Jonas? Lembrando que aqui é uma oração que Jonas fez ao Senhor. Quais as lições que nós podemos extrair nessa manhã e aplicar em nossas vidas, observando Jonas e a sua oração, e o mesmo Deus que socorreu Jonas é o mesmo Deus que nos socorre, e é o mesmo Deus que espera que nós também tenhamos a postura que Jonas teve diante da sua dificuldade, da sua tribulação. Então vamos lá, em primeiro lugar, Jonas orou quando estava numa situação desesperadora. Quando foi que Jonas orou? Quando estava numa situação de desespero. Veja comigo o versículo 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Notem comigo que até aqui no capítulo 2, verso 1, e olhando para o capítulo 1, em momento algum Jonas havia orado. E olhem que teve momentos, situações, que ele deveria ter orado. O que ele passou no capítulo 1 era para ter orado. Quando Deus o chamou, ele não orou. Ele sequer ponderou a voz de Deus. Comprou uma passagem sem orar a Deus, sem buscar a Deus, se aquela viagem era uma viagem certa, segura, se Deus permitia aquela viagem. Embora o marinheiro clamasse a ele: olha o teu Deus, para que nos livre disso, Jonas ignora o pedido do marinheiro, não ora ao seu Deus, vai dormir lá no barco tranquilamente.
Ele recusou a orar em várias ocasiões que ele poderia ter orado. Isso porque o seu coração estava endurecido. O pecado endurece o coração do crente e nos leva para longe de Deus. O pecado endurece os nossos corações e nos afasta do Senhor. Jonas estava nessa situação. Então, quando é que ele ora? Nas profundezas, no desespero, na angústia. Nós temos várias expressões aqui no texto. Ele estava angustiado, no vento do abismo. Ele diz, a corrente das águas me cercou, no versículo 3. Jonas estava desfalecido, ele diz, a minha alma está desfalecida. Era uma situação miserável e deplorável que Jonas estava vivendo. Ele diz, olha, as águas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Versículo 5, versículo 6. Veja a narrativa de que Jonas apresenta para nós a situação em que ele estava. Momento de total desespero. Ele não tinha mais opção, não dava mais para fugir. Não tinha mais um barco para sair. Não tinha mais o que apelar. Já estava no fundo do abismo, no lugar mais profundo. E esse peixe para Jonas era a sua prisão. Estava aprisionado. Apesar da sua rebelião, da sua desobediência, Deus respondeu à oração de Jonas. Apesar da sua rebelião, da sua desobediência, Deus respondeu à oração de Jonas. Pense você numa situação de angústia que você possa estar vivendo hoje. Não na barriga de um peixe, é claro, mas avalie a sua vida nessa manhã e observe quais situações que você pode expressar como Jonas: angústia, desfalecido, abismo, as correntes das águas te sufocando. Quais situações você pode nessa manhã estar passando na sua casa? Pode ser o seu relacionamento conjugal, pode ser a enfermidade, pode ser a empresa que está quebrando, está falindo, está desesperado, as finanças não vão bem, as enfermidades, quaisquer que sejam as angústias que cercam a tua alma nessa manhã. Faça como Jonas. Talvez Deus esteja permitindo isso na sua vida, as aflições no seu coração, o desespero na sua alma, para que você lembre que Deus é um Deus que socorre os angustiados. Deus é um Deus que sustenta aqueles que oram e buscam. Jonas orou ao Senhor, clamou, suplicou, e Deus ouviu as suas orações, porque Deus é um Deus misericordioso. Talvez, irmãos, uma das verdades mais abençoadas e que traz alívio à nossa alma é saber que Deus ouve e responde. Muitas vezes nós não temos resposta de Deus porque a gente não ora, a gente não busca Deus. A gente busca todas as outras coisas, outras soluções, e esquece de buscar o Senhor. O Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Perceba que há uma conexão aqui entre nós buscarmos a Deus, nós clamarmos a Deus, quando? Na angústia, nas provações, nas lutas. Quando nós buscamos a Deus, nesse momento de angústia, o texto diz que Deus nos livra e automaticamente nós glorificamos a Deus em nossas angústias. Deus é mais glorificado em nós quando nós nos gloriamos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós dependemos dele, aceitamos a sua vontade, aceitamos o seu propósito
e caminhamos com Ele, dependemos de Deus. Ele diz, nisso então, nós experimentamos o cuidado do Senhor. Veja que Jonas, no verso 2, ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, o que implica aqui dizer que era uma situação de desespero. E Ele fala, tu me ouviste a voz. E o Senhor contemplou a voz de Jonas na sua luta e na sua dificuldade. Deus também contempla a sua luta, Deus também ouve o seu clamor, Deus também escuta e está sempre pronto para te abençoar, para te socorrer, quando você entende que o caminho primário é Deus. Deus não pode ser o secundário, Deus não pode ser o depois. Deus tem que ser, na minha vida e em sua vida, o bem maior, o primeiro. Seja qual for a situação, invocar o Senhor em primeiro lugar é o caminho certo. Segunda lição nessa manhã do livro de Jonas. Veja comigo o versículo 3, por favor. O verso 3. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Segunda verdade que Jonas nos ensina essa manhã, Jonas declara a soberania de Deus em meio ao caos. Jonas declara a soberania de Deus em meio ao caos. O caos não é um acaso. Amém? As lutas não é um acaso. Não há coincidência para Deus. Ele fala aqui que Deus é quem o lançou no coração dos mares, no mais profundo. Mas quando nós olhamos a narrativa do texto, a propósito, nós vamos perceber que não foi Deus quem fez isso. A propósito, quem foi que fez isso? Os marinheiros. Versículo 15 diz isso. Os marinheiros, capítulo 1, versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então, a pergunta seria, a resposta certa seria, quem lançou Jonas no fundo do mar? Os marinheiros. Por quê? Porque o Jonas estava em desobediência a Deus. Então, os marinheiros lançaram Jonas, e a própria desobediência de Jonas foi resultado da sua ida ao fundo do mar. No entanto, Jonas diz que não foram eles. Jonas não diz que foi o marinheiro, e nem diz que foi ele próprio. Ele diz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. O próprio Deus quem se encarregou de levar Jonas para o fundo do mar. Então, qual é a resposta certa aí? Quem foi responsável por isso? Deus. Jonas entendeu que Deus, em sua soberania, estava lançando ele para o fundo do mar. Jonas reconhece que, apesar de ter sido os marinheiros que o jogaram no navio, tudo isso havia sido um propósito de Deus. Foi Deus que o lançou no abismo. Notem as palavras de Jonas: todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas entendeu que o universo obedece à ordem de Deus. As ondas obedecem às ordens de Deus. As vagas obedecem às ordens de Deus. A criação pertence a Deus. E a nossa vida também. Nada está encoberto diante aos olhos do Senhor, e nada acontece sem a sua condução ou sem a sua permissão. E é provável que em alguns momentos Deus permite que nós, seus filhos, passemos por situações difíceis, para que na prática
nós consigamos vivenciarmos o que na teoria nós conhecemos. Nós estudamos sobre a soberania de Deus. A propósito, os jovens estão o ano inteiro nos seus grupos de estudos e nos seus cultos programados, falando sobre a soberania de Deus. É um tema maravilhoso, é um tema espetacular. Eu como crente, você como crente, abrir os lábios e falar Deus é soberano, é muito lindo. O problema todo é quando Deus permite eu e você pararmos na barriga de um peixe no fundo do mar 3 dias e 3 noites. E lá, nesse lugar, você reconhecer que Deus te colocou lá. É reconhecer que as lutas que você está enfrentando, Deus está totalmente no controle dela. Deus não é um Deus fracassado. Deus não perdeu a sua autoridade. Deus não é impotente, como diz o teísmo aberto. O teísmo aberto ensina que Deus, diante das catástrofes que acontecem, Deus está implorando para que as coisas voltem ao normal. Deus está sofrendo porque Deus é limitado diante das catástrofes da vida. O teísmo aberto diz que Deus implora para que as coisas voltem para o lugar, porque Deus vem impotente diante das situações adversas. Não é verdade isso. Nunca foi verdade e nunca será verdade. Deus controla rigorosamente cada detalhe e cada ação que acontece no universo. É assim que eu creio. Deus faz exatamente assim. Meus irmãos, a fim de poder voltarmos para Deus, precisamos aceitar que Deus é soberano. Jonas não somente reconheceu que Deus o havia lançado no abismo, como também entendeu que somente Deus era capaz de resgatá-lo. Verso 1 e verso 10 diz: então Jonas, do vento do peixe, orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Agora verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Por que é que Jonas orou então? Porque Jonas entendia que, apesar de Deus ter enviado para aquela situação, Deus também era o único que poderia trazê-lo de volta. Deus era o único que poderia trazer Jonas de volta. Nenhum outro poderia fazer aquilo. Deus é o Deus que faz a ferida e é o Deus que sara a ferida. Como diz Jó, capítulo 5, verso 18. Jó diz: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Deus fere, mas faz ali a cirurgia depois. Uma cirurgia perfeita, uma cirurgia santa, que não fica nenhuma margem, que não fica nenhuma falha, nenhum erro. Ele machuca, mas ele cura. Com qual propósito, pastor? O propósito é a sua própria glória. O propósito é que nós cristãos, nós seus filhos, reconheçamos e valorizemos o Deus Todo-Poderoso. Mas em terceiro lugar, verso 4, por favor. Então eu disse: lançado estou diante de teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Terceiro lugar, Jonas orou, lembrando da misericórdia de Deus, lembrando da compaixão de Deus. É a lembrança da graça de Deus, é a lembrança de um Deus gracioso, de um Deus misericordioso, benevolente, que faz seu coração voltar para o Senhor. Ele diz assim: lançado estou diante dos teus olhos. Senhor, aqui estou eu. Aqui estou eu confiando amplamente na tua graça. Aqui estou eu confiando amplamente na tua misericórdia, na tua bondade e na tua justiça. Porque um Deus que é justo, Ele vai punir para o conserto, vai restaurar
para a sua santidade e a sua misericórdia. E Deus fez com Jonas. Ele reconhece que Deus é um Deus gracioso. Na sua presença, na presença de Deus, ele diz: Senhor, eu vou lançar na tua face e vou descansar na tua misericórdia, na tua graça, porque só o Senhor pode fazer isso. Mas o que mais me assombra aqui é que no versículo 4, Jonas faz uma pergunta aí. Ele fala assim, ó: eu estou lançado aos teus olhos, estou na tua presença, eu estou dependendo só do Senhor, não tem nada que eu possa fazer, todas as opções já foram usadas, não tem para onde correr mais, eu confio no Senhor, confio na tua bondade, na tua misericórdia, na tua assistência, no Deus de amor, estou aqui aos teus olhos. Porém, ele faz uma pergunta aí agora, ele diz assim: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Por que Jonas faz essa pergunta? O que causa na sua mente essa pergunta? Tornarei a ver o teu santo templo. O templo, na época, era o símbolo da presença divina. O templo era onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença, a graça, a misericórdia de Deus, visivelmente no meio do povo. E Jonas tinha a consciência disso, onde os animais eram sacrificados, e os seus sangues eram aspergidos sobre a Arca da Aliança, o propiciatório, e os pecados eram perdoados. E essa ideia que Jonas tem em mente, que ele poderia ser perdoado. Só que nós, nessa manhã, muito melhor que Jonas, o que Jonas apenas olhava, prefigurava, que apontava para Cristo, embora a Arca da Aliança fosse real, o propiciatório fosse real, a cerimônia fosse real, mas tudo aquilo era só um símbolo que apontava para Cristo. Eles faziam aquilo aguardando o dia da redenção na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jonas tinha um vislumbre e uma promessa. Você e eu não. Nós temos a promessa cumprida na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um privilégio que Jonas não tinha. Meu irmão, minha irmã, nós somos nessa manhã privilegiados. Muitos privilegiados. Porque o que Jonas contemplava pela fé se cumpriu no nosso Salvador. Cada um de nós nessa manhã, não importa a profundeza do seu problema, não importa a angústia da sua alma, não importa o abismo que você esteja passando, a decepção, a ansiedade que cobre a sua alma, não importa o quanto escuras sejam as circunstâncias que apresentam a sua vida nessa manhã, você e eu podemos olhar não mais para o templo, não mais para o propiciatório. Você e eu temos nessa manhã livre acesso ao trono da graça. Você e eu podemos chegarmos a Cristo e apresentar a Ele as nossas causas, seja quaisquer que forem. Ele está disposto a ouvir e responder os nossos clamores. Não há obstáculo nessa manhã. Não pense que o seu pecado é terrível demais, que Jesus não possa te ouvir, que o Senhor vai dar as costas para você, que o Senhor te abandonou. Em muitos momentos, Satanás nos induz a pensarmos assim. Não busque a Deus não, teu pecado é gravíssimo, Deus não vai te ouvir, ou melhor, Deus não vai aceitar o teu clamor. Mas a Bíblia nos afirma categoricamente outras verdades. Por exemplo, o apóstolo João escreve na sua carta, capítulo 2, verso 1 ao 2, João diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Lembra da propiciação? Da Arca da Aliança, que simbolizava? Agora João diz, Jesus é a propiciação, ou aquele que foi propício a nós, que aceita os nossos pecados e nos perdoa pelo seu sangue. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Paulo, Romanos 8, Paulo nos orienta a não baixarmos a guarda quando passarmos por tribulações. Paulo nos orienta a não entregar os pontos, porque ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 31 e 32, o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é uma pergunta retórica. A resposta é, nos dará. Todas as coisas em Cristo Jesus, Deus nos dará. Inclusive os perdãos dos nossos pecados. O autor de Hebreus, capítulo 4, verso 16, conclama a igreja, dizendo, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Qual é o chamado aqui do autor dos Hebreus? É que eu e você acheguemos a Deus, não com dúvidas, não com descrença, não com talvez, não com porquês, não se, mas acheguemos confiadamente, com certeza absoluta. De quê? De que eu sou bom? De que você é bom? Não. Mas que a graça de Deus e a sua misericórdia nos encontre nas nossas maiores lutas, nos nossos maiores dilemas da vida. Nós somos abraçados pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu vou concluir nessa manhã dizendo, grande é a afirmação de Jonas, depois que ele contempla a sua misericórdia. No versículo 9, Jonas vai dizer, na parte B, ao Senhor pertence a salvação. Ele reconhece tudo aqui. Aqui ele fecha todos os questionamentos que alguém possa querer ter. Se ele é bom, se ele pecou, o que foi que aconteceu. Ele resume tudo nessa expressão. A Deus pertence a salvação. Não é mérito dele, não é bondade dele, é a Deus. Deus foi quem tirou do abismo, Deus foi quem o salvou. Essa é uma verdade extraordinária. Deus tem prazer em salvar. Jonas entende que Deus o havia lançado na escuridão profunda. Mas Deus o lançou aqui não para destruí-lo. Deus lançou aqui. Talvez Jonas pudesse pensar, Deus me lançou aqui e vai me acabar e vai me destruir. Ao invés disso, Deus não lançou Jonas no fundo do mar para destruí-lo, mas Deus lançou Jonas ali para salvá-lo de si mesmo. E muitas vezes Deus vai te colocar numa angústia terrível para te salvar de coisas piores que você poderia fazer. Deus vai te poupar, Deus vai te guardar de coisas que você poderia fazer piores. Aí você vai dizer assim, a Deus pertence a salvação. Deus guardou a minha vida.
Deus está restaurando a rebelião de Jonas. Deus pode restaurar a minha rebelião. Deus pode restaurar a minha autoconfiança, o teu orgulho, o meu orgulho, a minha teimosia, a minha descrença em alguns momentos, a minha amargura. Deus pode criar situações para tratar disso em nossos corações. E aí nós precisamos, como Jonas, aprendermos a voltarmos para Deus e buscarmos e crermos na sua graça, na sua bondade e misericórdia. Que todos nós possamos nos regozijarmos como profeta e clamar: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Em tempo de aflição, em tempo de desespero, em tempo de angústia, em tempo de agonia, todo crente deve lembrar das promessas de Deus, que Deus jamais vai nos abandonar. O autor de Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Creia nisso, Deus nunca. Quem fala isso não sou eu não, quem fala isso é as Escrituras. E ela é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada por Deus, para nos ensinar, nos corrigir e redarguir a sua igreja. E aqui o autor de Hebreus diz: Deus de maneira alguma te deixará, nunca jamais te abandonará. A Deus, nessa manhã, toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe.